Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de produção de placas de circuito com KiCad. Na aula de hoje, nós vamos aprender as ferramentas básicas para a criação de placas de circuito. No meu lado esquerdo, nós temos as ferramentas que ajudam na visualização da edição. A primeira ferramenta é a ferramenta que oculta ou exibe a grade de fundo. Essa grade ela pode ser configurada em vários tamanhos, utilizando essa opção de seleção. Você seleciona uma grade com pontos menores ou com pontos maiores. E também você pode utilizar essa outra barra aqui para visualizar o zoom. Lembrando que o zoom também pode ser feito através da roda do mouse. Abaixo você pode selecionar o sistema de coordenada retangular ou polar. Temos a ferramenta para utilizar polegadas, mils, que são milésimos de polegada, ou milímetro. Nós temos a ferramenta para mostrar a posição do mouse através de linhas de cruzamento. E nós temos uma ferramenta para transformar o movimento em horizontal e vertical, ou apenas em vertical, horizontal e 45 graus. Aqui nós temos uma ferramenta de exibição de Rastnest. O Rastnest ela é uma ferramenta que mostra linhas de ligação nas ilhas onde ele precisa receber conexão no circuito. Você pode ativar ou desativar o Rastnest. O Rastnest ele pode tornar o desenho um pouco poluído, por isso que você pode em determinadas horas querer desativá-los. Também aqui abaixo do Rastnest a gente tem uma opção para que as linhas fiquem curvas. Essas linhas curvas elas vão servir para que você consiga destacar melhor as ligações entre os componentes que não foram roteados ainda. Mas aqui abaixo nós temos componentes para visualização de zonas, e de componentes. Aqui no lado direito nós temos as ferramentas que nós vamos utilizar para o roteamento da placa. Mas antes, para ficarmos prontos para trabalhar, a gente precisa fazer algumas configurações. Clicando aqui, nós podemos ver o tamanho das trilhas que já tem cadastrado no programa. Porém, pode ser necessário cadastrar outras larguras de trilha e tamanhos de furo, para que a gente possa utilizar no nosso circuito. Clicando aqui, você pode clicar aqui em editar tamanhos pré-definidos, e aí você pode fazer a edição ou adição de novos tamanhos de trilha. Por exemplo, eu vou adicionar aqui uma trilha com 2 milímetros de largura. Aqui nós temos as vias, que são as passagens de uma camada para outra. Normalmente elas são feitas em furo metalizado. O tamanho tanto das vias quanto das trilhas, elas devem ser definidos de acordo com o fabricante da placa, ou os limites de fabricação da placa de circuito. Clicando no botão OK, o cadastro já está feito. Para fazer o posicionamento dos componentes, você seleciona o componente com um clique no mouse e em seguida você clica na tecla M. Agora você pode mover o seu componente até a posição desejada. Caso seja necessário rotacionar, você pode apertar a tecla R. Para posicionar o componente, você dá um clique e ele ficará fixo na posição desejada. Você deve repetir isso para todos os componentes da sua placa, de modo que você os posicione em posição conveniente na minha placa de circuito. Perceba que quando eu coloco um componente que viole a posição do outro componente, ele ficará vermelho, indicando que haveria uma colisão entre esses dois componentes e eles não poderiam ocupar a posição que você está tentando adicionar. Pronto. Agora que nós temos todos os componentes
colocado em suas posições na placa, nós podemos começar o serviço de roteamento. A primeira coisa que nós devemos fazer é selecionar a espessura da trilha que nós vamos fazer a ligação. Nesse caso, eu vou selecionar a trilha de 1,5 milímetros e vou utilizar a ferramenta de roteamento. A ferramenta de roteamento ela também pode ser ativada pela tecla X. Clicamos na ferramenta e agora podemos selecionar as ilhas. Perceba que ao selecionar uma ilha, ela vai destacar todas as outras ilhas a qual deverão receber a ligação desse segmento. Você também pode, utilizando a tecla Page Up e Page Down do teclado, alternar entre a camada superior, que está em vermelho, e a camada inferior, que estará em azul. Então, eu vou colocar agora para a camada inferior nesta ligação. Eu vou clicando até chegar no meu componente. Vou fazer uma nova ligação agora com outro pino desse conector. Veja que quando eu tentar colocar a minha trilha, passar a minha trilha, ela vai automaticamente contornar as trilhas e as ilhas já existentes no meu programa. Isso porque a gente tem alguns modos de colocação de trilha. Esse modo aqui é conhecido como modo contorno, que ele vai tentar contornar e achar o caminho para você poder fazer a ligação da ilha que você está para a ilha que você deseja ir. Você pode ir fixando os pontos dessa ilha. À medida que eu vou clicando, ela vai fixando e o novo segmento poderá ser roteado até chegar no ponto desejado. Porém, não existe somente esse método. Nós temos uma opção também que esse roteamento ele pode ser alterando as trilhas já existentes. Se eu clicar com o botão direito em cima da ferramenta de trilha, eu posso selecionar o modo de chover ou liberação. Nesse modo, ele vai tentar alterar as outras trilhas para que a trilha que eu estou tentando rotear alcance o meu objetivo, certo? Existe também um terceiro método, que é o método de destaque. Nesse método, ele vai apenas destacar as ilhas ou as trilhas a qual haveria colisão, no caso de eu colocar a trilha nessa posição. Então, nesse método, ele colocará a trilha na posição especificada, mas marcará a colisão entre as trilhas a quais eu, violei o seu perímetro. Você poderá utilizar o modo que for mais conveniente. Agora, eu vou mostrar como fazer o roteamento com vias. Eu vou selecionar um tamanho de trilha um pouco menor. Vou selecionar a trilha que eu desejo de partida. Aperto a tecla X para iniciar o modo de roteamento e inicio o traçado da minha trilha. Quando eu quiser mudar de camada, eu aperto a tecla V, clico no local onde eu desejo que fique a via e agora eu posso clicar até alcançar a trilha desejada. Mais uma vez, eu vou apertar a tecla V, vou clicar no ponto de fixação e vou fazer o clique onde eu quero terminar a minha trilha. Agora, a próxima ferramenta que nós vamos ver é a criação de zonas de compensação. As zonas de compensação são áreas onde o cobre é deixado na placa para que ele possa servir como área de dissipação térmica ou também contra proteção eletromagnética do circuito. Então, essas zonas de compensação é ativada por essa ferramenta, adicionar a zona de preenchimento. Clicando nessa ferramenta, nós podemos clicar na placa no local onde vai começar. Ao fazer isso, abrirá uma caixa de diálogo onde eu vou selecionar qual será a área da zona de compensação. Nesse caso, eu vou selecionar aqui apenas a camada superior. É necessário também eu selecionar em que sinal essa camada vai estar conectada. Normalmente, a gente vai ter essas camadas no GND ou no VCC do circuito, para que ocorra de fato a proteção desejada. Aqui embaixo nós temos outras opções também, tá? A gente pode dar um nome a essa zona de compensação, nós podemos alterar a forma que ela é exibida, nós podemos ativar ou desativar
os cantos dessa área, se ela é chanfrada, se ela tem filete ou se ela não tem nenhuma suavização de canto. Nós podemos aumentar ou diminuir o tamanho do isolamento entre as trilhas e a área de compensação. Nós podemos ativar alívios térmicos para os pads e também nós podemos selecionar se o preenchimento dessa área é sólido ou se ela é um padrão de achura. Vamos deixar aqui no padrão sólido. Então vamos clicar aqui no botão OK. A partir daí eu já posso começar a desenhar essa zona de compensação. Usando a ferramenta eu vou clicando em vários pontos de modo a fazer um polígono em volta da área que eu desejo fazer a zona de compensação. Normalmente é feito a zona de compensação na placa inteira. Ao dar um duplo clique, eu fecho o polígono. Uma vez feito o polígono, para que eu possa ver a zona de compensação, eu preciso clicar no botão direito na margem, selecionar zonas e selecionar preencher rascunho das regiões selecionadas. Uma vez feito isso, eu tenho o preenchimento das zonas de compensação. Observe que as trilhas elas são contornadas pelas zonas de compensação e as trilhas que recebem a ligação do sinal que foi selecionado vão estar em contato com essa zona de compensação. Também é possível eu criar uma zona de exclusão, uma zona onde você não pode criar ligações em uma determinada camada. Para criar essa zona de exclusão, eu clico aqui nessa ferramenta adicionar uma regra de região de isolamento e eu também posso fazer o polígono de forma semelhante ao que eu fiz com a minha zona de compensação. Porém, eu preciso selecionar qual é a camada que não poderá ser feito nenhuma trilha nessa área. Nesse caso, eu também vou selecionar a camada superior. Dou OK. E agora vou fazer o desenho dessa área de exclusão. Terminei um duplo clique, agora nós temos essa área de exclusão. O que acontece com essa zona de exclusão é que no caso de eu tentar fazer uma trilha com a camada que eu selecionei para essa zona de exclusão, ela não conseguirá ser preenchida dentro dessa área. Então eu obrigatoriamente teria que contornar ou utilizar outra camada para poder acessar essa área onde foi feita a exclusão. Bom pessoal, por hoje nós encerramos por aqui. Na próxima aula nós veremos mais ferramentas para desenhar a placa de circuito. Até lá!